Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o assassinato brutal de João Alberto Freitas na semana passada chocou o Brasil inteiro. O que o senhor tem a dizer sobre isso e o que representa isso diante dos direitos humanos? A morte de João Alberto da Silveira Freitas, o Beto Freitas, na quinta-feira da semana passada, chocou o país. Ele foi retirado do interior de uma loja da rede de supermercados Carrefour e espancado até a morte por funcionários da segurança daquela empresa. A cena foi filmada e é muito impactante, mostrando um crime bárbaro. Ficou evidente que a morte de Beto Freitas decorreu da cor negra de sua pele. Fosse ele branco, essa violência fatal não teria ocorrido. Grave por ser negro, grave por ser consumidor e, fundamentalmente, grave por ser um ser humano, esta violência praticada numa loja do Carrefour é inaceitável sob todos os aspectos. O fato serve de alerta para a responsabilidade social das empresas na proteção aos direitos humanos, tarefa que não cabe apenas ao governo e à sociedade. O tema da responsabilidade social das empresas é objeto de diretrizes internacionais já há várias décadas. Na Organização das Nações Unidas, a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o Conselho de Direitos Humanos já vêm trabalhando bastante no assunto. Muito importantes também são as diretrizes para empresas multinacionais da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Que diretrizes são essas, professor? Essas diretrizes, que nasceram em 1976 e vêm sendo atualizadas, a última atualização é de 2011, conferem grande relevância à responsabilidade social das empresas no tocante à proteção dos direitos humanos. No documento de diretrizes da OCDE, a seção 4 é justamente dedicada à promoção dos direitos humanos. E lá se estabelece com letras muito claras que as empresas deverão, no contexto dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, respeitar os direitos humanos, o que significa que as empresas devem evitar a violação aos direitos humanos dos outros e devem lidar com os impactos adversos aos direitos humanos com os quais estejam envolvidas. Segue o documento da OCDE. Dentro do contexto de suas próprias atividades, as empresas devem evitar causar ou contribuir para impactos adversos aos direitos humanos e tratar desses impactos quando ocorrem. Pelo fato, inclusive, do Brasil estar vinculado a este documento da OCDE, o Carrefour está obrigado, para além até da legislação brasileira e internacional aplicável no Brasil, a observar essas diretrizes de modo muito rigoroso. Para além de um compromisso ético, a responsabilidade social das empresas é condição para que elas tenham, inclusive, um bom desempenho econômico. Isto porque a sociedade está cada vez mais atenta a esta atuação das empresas em relação às comunidades e vem sendo muito valorizados critérios que medem justamente o desempenho das empresas em relação a esse desempenho de âmbito social. É conhecido pela sigla EGS, o critério que procura aferir justamente o bom desempenho das empresas em relação à proteção do meio ambiente, das preocupações sociais e da boa governança, justamente palavras que em inglês geram a sigla EGS. Esta atuação das empresas não pode ser puramente publicitária. O Carrefour, por exemplo, tinha compromissos com a proteção aos direitos humanos. Tem que ser efetiva para que as empresas possam realmente cumprir com a sua responsabilidade social. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, um homem negro foi espancado e morto em um supermercado de Porto Alegre na véspera do Dia da Consciência Negra. Qual a sua análise desse caso? O assassinato de Beto Freitas em Porto Alegre na véspera do Dia da Consciência Negra é absolutamente assustador. Sabe-se que é um crime hediondo, horroroso. As pessoas que cometeram o assassinato estavam certamente conscientes do que estavam fazendo, um deles pelo menos é um policial militar, ele sabe qual a aplicação da força pode ser letal, eles não pararam até matar realmente a pessoa, e fazer isso em público, sendo filmados, indica um caráter de assinte, de ostensão, de certeza de que não serão punidos, que é a coisa mais assustadora que nós temos na violência exercida contra as camadas mais pobres ou as camadas mais humilhadas da sociedade brasileira, entre as quais os negros. Quantos depoimentos eu não li nos dias seguintes de negros, mesmo de classe média, que fazem questão, por exemplo, quando passam perto de uma rádio patrulha, de acender a luz interna, de pessoas que fazem questão de andar com muito cuidado, de ter sempre a carteira de trabalho, que ninguém carrega, só negro e pobre carregam, né, no bolso, a ponto de às vezes ela ficar deslacerada. Quantas não são as humilhações infligidas diante de uma sociedade que considera tudo isso absolutamente normal? Evidentemente, a empresa Carrefour, pela sua matriz francesa, prontamente atuou, mas há toda uma longa história, cachorro morto, gente agredida, uma juíza que contou o caso de uma pessoa que foi levada a julgamento perante ela, que tinha sido até mesmo agredida nos órgãos sexuais com um pedaço de pau. Então, todas as histórias são absolutamente terríveis e parece que tanto os praticantes imediatos do crime quanto a empresa que os contratou não se preocupam muito em pôr fim a isso, exceto quando a opinião pública fica muito forte. Então houve manifestações contra o Carrefour, uma loja foi atacada e certamente tudo será coberto pelo seguro, de modo que a Carrefour não sofrerá nada, está pagando propagandas que apresentam a empresa como uma empresa decente, comprometida com a sociedade. Então, é muito grave tudo isso, é muito grave a impunidade desse tipo de crime e o fato de que ele continua acontecendo, até mesmo simbolicamente na véspera do Dia da Consciência Negra. Quer dizer, no momento em que se pode imaginar que os negros estariam mobilizados no dia seguinte para comemorar esse dia, comemorar sob a forma de festa, no caso, terá sido comemorar sob a forma de tristeza, mas também é uma comemoração. Lembrar o ruim é uma forma de comemorar, de tentar impedir que ele volte a acontecer. Ao comentar esse caso, o vice-presidente Mourão disse que não há racismo no Brasil, mas sim nos Estados Unidos. Como o senhor avalia essa declaração, professor? A declaração do vice-presidente apenas é mais uma prova de que existe racismo no Brasil. Quer dizer, quanto mais se nega uma evidência, mais é sinal de que ela existe. Pessoas que são pegas com a mão na botija, geralmente dizem que não fizeram nada disso. No Brasil, o mito da democracia racial, que valeu até um pouco depois de meados do século XX, é desmentido pelos fatos o tempo todo. Vou lembrar uma frase que eu vi de uma senhora quando houve as manifestações muito agressivas, justificadamente agressivas, dos negros nos Estados Unidos contra a opressão racial na década de 1960. Sorte que não temos isso no Brasil, não temos preconceito no Brasil, não temos racismo no Brasil, disse ela, porque aqui o negro conhece o seu lugar. Essa frase é terrível. Ela diz, não temos racismo porque temos racismo. Não temos racismo porque aqui o negro não se pensa como igual ao branco. Eu penso que essas frases de denegação do racismo, as declarações do presidente da República, sem nenhuma comiseração, sem nenhuma compaixão, sem nenhum cumprimento à família do rapaz assassinado, mas acusando quem protesta, como se o culpado fosse o termômetro e não a febre, acho que tudo isso mostra um mundo muito velho, muito reacionário e que continua sendo uma chaga tremenda no Brasil e que tem que ser sanada. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor,
Sobre o crime ocorrido no Carrefour de Porto Alegre na última semana, qual o seu comentário? Tudo bem, Gabriel? Quando a gente analisa esse episódio, isso nada mais é do que uma consequência da discriminação racial que existe no Brasil. Quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma discriminação que é muito mais explícita em termos sociais, em termos de costumes, em termos de relação entre as pessoas negras e brancas. Mas no Brasil acho que é pior, porque quando a gente pega a pobreza no Brasil, a desigualdade de renda, isso está muito relacionado a uma desigualdade entre raças, né? A pobreza está muito concentrada nas pessoas ou nas famílias negras, de origem negras, muito mais do que nos Estados Unidos, né? A população aqui de negros no Brasil gira em torno de 50%, muito maior do que nos Estados Unidos, né? E lá a gente percebe a população negra alcançando posições mais importantes, é mais fácil encontrar lá do que no Brasil. Posições no mercado de trabalho e em outras instituições de destaque. Recentemente, os Estados Unidos teve o primeiro presidente negro comandando o país por 8 anos, o que é um grande exemplo. E é muito mais fácil ver, né, nas diferentes posições de destaque nos Estados Unidos, porque eles têm acesso a uma escola pública que tem mais qualidade que no Brasil. Exceto algumas grandes cidades, casos mais isolados, onde também está começando a ocorrer esse problema das escolas privadas terem mais qualidade e o acesso ser maior para as pessoas brancas nos Estados Unidos, aqui no Brasil é uma regra. As pessoas brancas, de famílias, né, brancas, elas têm um acesso muito melhor em termos educacionais, em termos de saúde, em termos de ambiente familiar. Então tudo isso acaba sendo super importante para o desempenho da pessoa no mercado de trabalho e em várias outras situações. Ou seja, a gente não conseguiu resgatar, ainda falta muito, né, para conseguir resgatar o débito que a gente tem desde a época da escravidão no Brasil com as pessoas negras. E quais são as consequências econômicas dessa desigualdade? Pensando em termos econômicos, né, as consequências dessa desigualdade que tem como base também, né, a questão da discriminação racial, a gente deixa de aproveitar os talentos que existem na população negra, né, de origem africana. É só a gente pensar um pouco por que os brancos se sobressaem. É todo esse acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde melhor, a um ambiente familiar, na média, melhor. Na média, as famílias serem mais estruturadas, né? Então, quando a gente tem uma pessoa que é capaz, mas que tem um grande potencial, mas que nasce numa família pobre, as chances dela conseguir aproveitar o potencial que ela tem, as chances são muito menores. E assim, se a gente for olhar um país desenvolvido, todas as pessoas acabam tendo um relativo sucesso em termos de mercado de trabalho, em termos de relações sociais, né? Quando a gente pega os países mais desenvolvidos, como os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. E no Brasil não, né? Uma boa parte da nossa mão de obra, das pessoas, acabam não conseguindo aproveitar o potencial que elas têm, decorrente do local onde elas nascem e das condições desse local e de quais os serviços públicos que são fundamentais, como saúde e educação, que elas vão ter acesso ao longo da vida e que tudo isso vai determinando a sua capacidade produtiva, não só em termos de trabalho, mas em termos de relações sociais, que acaba também sendo importante no desempenho produtivo dessas pessoas. E como isso está muito concentrado nas pessoas negras, elas acabam tendo muito menos chance que as pessoas brancas em vários aspectos no Brasil, né? Isso ocorre nos Estados Unidos, mas eu vejo que no Brasil é ainda mais grave essa questão racial pela igualdade ou desigualdade de oportunidades que existe no Brasil, que é muito relacionado onde a pessoa nasce. E onde a pessoa nasce também se ela nasce numa família de origem africana ou não. Então isso é um débito que a gente tem histórico que precisamos resgatar com essas famílias que estão, né, muitas delas, numa armadilha de pobreza e que não conseguem sair. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Professor, quem tem time preferido, prato preferido, mão certa para escrever, pé mais firme para chutar e apoiar, tem também olho preferido? Sim, assim como é possível dizer que alguns preferem um determinado sabor de picolé, pizza, tem até um filho preferido, quem sabe, pode-se dizer que, da mesma forma que temos aquela mão mais hábil para escrever e fazer os trabalhos manuais, o pé que melhor se alinha nos movimentos de apoio, temos entre os olhos um deles que se sobressai sobre o outro. Poderíamos sim dizer, entre aspas, que seria o nosso olho preferido. Essa diferença entre os dois olhos existe em todo mundo, mas em algumas pessoas ela é mais fácil de ser identificada, em outras pessoas a distinção é mais tênue. O conhecimento sobre essa característica de ter um olho que se sobressai, um olho preferido, tem uma série de repercussões clínicas e também cirúrgicas. É possível que esse olho, para o qual temos mais capacidade de identificar detalhes, o que tem menos grau, acaba sendo também o que mais rápido localiza os objetos, fazendo com que o segundo olho seja o seu seguidor e também torna esse olho mais exposto às intempéries, à excessiva ação de raios ultravioleta e também aos riscos de acidente. Como saber qual o preferido e qual é a aplicação prática dessa informação? Algumas pessoas já sabem intuitivamente qual o seu olho preferido. É aquele que olha pelo buraco da fechadura, é aquele que se fecha menos no sol e, portanto, está documentado nas fotografias, é o que menos se protege. Mas, se restam dúvidas, é fácil resolver. Basta olhar no horizonte, ao longe, e mirar um determinado objeto. Uma árvore, um poste, uma casa, um carro, o que seja. Agora, coloque, por exemplo, o polegar ou o indicador sobre aquele objeto que está mirando ao longe. Isso, aqui perto, na altura da mão. Feche, então, o olho esquerdo e veja se o objeto que estava mirando ao longe se move. E depois, faça o mesmo, fechando o outro olho, o esquerdo. Nesse exame prático, aquele olho que é aberto continua mantendo o polegar sobre o objeto que está ao longe, é o preferido. O outro olho, o que uma vez aberto, com o preferido fechado, desloca o objeto que está ao fundo do objeto, no caso o dedo, que está aqui mais próximo, é o segundo olho, é o que o acompanha. Muitas vezes, essa preferência não tem simetria com a destreza manual ou mesmo dos pés. Pode haver aí uma assimetria entre o olho preferido e a mão dominante e assim por diante. Feito o teste, identificado isso, afinal, para que serve? Conhecendo o nosso olho, entre aspas, preferido, conhecemos então o que tem o melhor desempenho, aquele que nos mais faria falta em uma situação de acidente ou outros problemas. Isso ajuda na escolha, em caso de cirurgias monoculares, iniciar pelo segundo olho, e isso ajudou os médicos que desenvolveram o tratamento para ambliopia na década de 50, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e que fazia, então, usando o princípio da plasticidade neural, que fosse possível penalizar o olho preferido com o tampão. Você já deve ter visto gente utilizando não só óculos como o tampão, sem que seja um curativo, mas para que, penalizando o preferido, estimulasse ganhos, e isso acontece durante a infância, melhor desempenho para o olho secundário, para o segundo olho, fazendo então com que eles tenham, ao longo desse tratamento com oclusão, desempenhos mais similares ao longo do tempo, que depois se estabiliza e não é necessário mais ser corrigido com tampão na adolescência, na vida adulta e assim por diante. E aqui, então, fica um último recado. Proteja muito bem os dois olhos e saiba que esse dominante ou preferido está costumeiramente mais exposto a acidentes. Utilizamos mais ele e somos, em geral, mais negligentes com relação à sua proteção no dia a dia. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates. São várias as notícias falsas que circulam na internet sobre vacinas. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates abre espaço para desmistificar algumas delas. Vira e mexe, me mandam um vídeo com algum suposto especialista falando horrores do que pode acontecer com as vacinas que estão sendo desenvolvidas por diferentes laboratórios contra o novo coronavírus. E me pergunto, devemos acreditar nisso? Lembro-me sempre de um artigo que foi publicado na prestigiosa revista Lancet na Inglaterra há alguns anos e que dizia que a vacina de sarampo aumentava o risco por autismo. Por causa disso, os pais deixaram de vacinar seus filhos. O artigo foi desmentido, mas muitos pais continuam a acreditar nisso e o sarampo, que estava praticamente erradicado, voltou a ser frequente. E o pior é que isso se espalhou pelo mundo. Existem inúmeras pessoas que defendem que não se deve tomar vacinas. E como era de se esperar, isso está acontecendo também com o novo coronavírus. Os argumentos são os mais incríveis. Alguns dizem que vacinas de RNA e DNA vão mudar o nosso código genético para sempre. O RNA, o DNA da vacina, vai se incorporar no nosso DNA e seremos seres geneticamente modificados. As alterações genéticas serão transmitidas para a nossa descendência. E o pior de tudo, que essas vacinas de DNA e RNA permitirão que sejamos monitorados à distância. Será que é ignorância ou má fé? Às vezes me pergunto, será que essas pessoas acreditam no que estão falando? Ou espalham essas notícias para diminuir o número de pessoas querendo se vacinar, já que sabemos que no início não teremos vacinas suficientes para todos? Vamos começar pelas vacinas de RNA. O RNA não se incorpora no nosso DNA. Recordando, o DNA é o livro de receitas. O RNA vai copiar a receita e traduzi-la na busca dos ingredientes, os aminoácidos que vão formar as proteínas. Então, seria como dizer que a cópia do livro de receitas vai alterar o livro original. E vamos lembrar que o novo coronavírus e a grande maioria dos vírus são vírus de RNA. Se eles pudessem se incorporar no nosso DNA, isso sim seria um problema. Então, na realidade, as vacinas de RNA são sintetizadas a partir de fragmentos da sequência do RNA do vírus SARS-CoV-2. E uma vez introduzida no organismo, essa vacina vai ativar nosso sistema imune contra aquele RNA e induzir a formação de anticorpos e, consequentemente, contra o novo coronavírus. Professora, e as vacinas de DNA? Uma delas, produzida pela companhia Inovio, consiste na síntese de um trecho de DNA que vai codificar uma proteína que corresponde a uma proteína produzida pelo SARS-CoV-2. Essa molécula de DNA é inserida em um plasmídio, que é uma molécula circular de DNA. E o objetivo também é de ativar nosso sistema imune e induzir a formação de anticorpos. Agora, dizer que este plasmídio, esse DNA circular, vai se inserir no nosso DNA, seria como imaginar uma corda, que seria o nosso DNA, e inserir nesta corda uma bola, sem cortar a corda. Sobre a possibilidade de transmissão para os descendentes, o que há de verdade nisso? Uma alteração no nosso DNA só poderá ser transmitida para a descendência se ela estiver nas nossas células germinativas, aquelas que dão origem ao óvulo espermatozoide. E basta lembrar que a maioria dos tumores também ocorre com uma mutação no nosso DNA e faz com que células do nosso corpo passem a se multiplicar de modo anormal. Mas a grande maioria dos casos de câncer não são hereditários, porque as mutações não ocorrem nas células germinativas e, portanto, não são transmitidas para a nossa descendência. E em relação às vacinas contra o novo coronavírus, o pior argumento que eu ouvi foi de alguém dizendo que seremos injetados com DNA para sermos controlados à distância como se fossem microchips teleguiados. É triste ter que desmistificar todas essas bobagens, mas é importante informar a população porque, infelizmente, muitos creem nisso. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.